No litoral castigado do Nordeste, no ano de 1982, um homem, em uma jangada que vivia sob o ataque do vento, estava prestes a fazer sua última oração. Ele não pedia por riqueza. Ele orava por comida. Em uma terra devastada pela seca, o mar era a última fronteira entre sua família e a fome. E o mar, há semanas, não lhe dava nada. Imagine Jonas, um pescador com a pele queimada pelo sol e as mãos rasgadas pelas redes. Ele ora a Deus por um peixe, apenas um, o suficiente para o caldo de sua esposa doente. E, no auge de uma tempestade, em um mar que ameaçava engoli-lo, sua rede se rasga, mas algo fica preso. Um único peixe, mas um peixe que brilha, um peixe que parece ser feito de ouro. Você consegue conceber o desespero de um pai que precisa escolher entre o perigo da morte no mar e a certeza da fome em terra? E consegue imaginar o que acontece quando o milagre que você pediu não é nada do que você esperava? Esta história, que se desenrola entre a fé de um homem e os mistérios do oceano, aconteceu de verdade numa pequena vila de pescadores no Ceará, no auge da década perdida do Brasil. É um testemunho de que Deus ouve a oração por comida e, às vezes, a responde com um tesouro. Antes que essa jornada de fé e mistério nos leve para o alto mar e para o coração de um homem provado, já se inscreve no canal e deixa seu like. Porque o final dessa história é a prova de que Deus age de formas que nossa mente não pode sequer imaginar. E me conta aqui nos comentários, qual foi o dia em que você, como Jonas, se sentiu no seu limite absoluto e teve que confiar apenas na providência divina? A história que vou te contar se desenrola no povoado de Ponta de Areia, um punhado de casas de taipa espremidas entre o sertão e o mar, no litoral do Ceará, em 1982. O Brasil vivia um tempo de caos. A inflação galopava, o futuro era uma névoa. E no Nordeste, a situação era de calamidade. A maior seca do século, que já durava 3 anos, matava o gado e expulsava as pessoas do interior. Ponta de Areia estava superlotada. Famílias retirantes do sertão chegavam todos os dias, trazendo seus filhos esqueléticos, seus olhos cheios de poeira, na esperança de que o mar, pelo menos, lhes desse que a terra lhes negou. Mas o mar, com mais gente para alimentar, parecia ter encolhido. O peixe estava escasso, arisco, e ia cada vez mais para o fundo, longe do alcance das pequenas jangadas. Neste cenário de luta, vivia Jonas. Jonas tinha 43 anos, mas seu rosto, vincado pelo sol e pelo sal, contava a história de um homem de 60. Ele era pardo, com a pele como couro e os olhos claros, uma herança estranha de algum holandês naufragado, dizia a lenda da vila. Jonas era um homem de silêncios, um homem de fé. Ele acreditava em Deus, no trabalho duro e na justiça do mar. E os 3 pareciam tê-lo abandonado. Seu mundo era seu barraco de 2 peças. E seu mundo estava desmoronando. Sua esposa, Maria, estava doente. Maria, a mulher que cantava enquanto remendava as redes, agora era uma sombra deitada em uma esteira. Uma tosse seca, que vinha do fundo do peito, a sacudia dia e noite. Bronquite, dissera o farmacêutico da cidade vizinha, Itapipoca, ou talvez o começo de algo pior. Ela precisa de antibiótico e repouso. Repouso, para a mulher de um pescador pobre, era uma palavra de outro mundo. E o antibiótico? Jonas viu o preço. O remédio custava o valor de um mês inteiro de pesca. Um mês bom. E Jonas não via um mês bom há 6 meses. Seu filho, Berto, de 10 anos, entendia a situação com a gravidade de um adulto. Berto era um menino magro, de olhos atentos, que tentava ser forte pelo pai. Mas a fome dói. E Jonas via o filho fingir que não estava com fome, deixando o último pirão de farinha para a mãe. A humilhação de um pai que não pode prover é uma dor que não tem nome. E as ferramentas de Jonas refletiam sua alma. Estavam quebradas. Sua jangada, a Maré-Sol, que fora o orgulho de seu pai, estava com a madeira do casco podre. Ele a remendava com piche e reza. Suas redes, seu ganha-pão, estavam poídas, rasgadas, remendadas com tantos fios de cores diferentes que pareciam um tapete de retalhos, incapazes de segurar um peixe de verdade.
Jonas estava no fundo do poço, e o poço continuava a cavar. Naquela manhã de segunda-feira, a despensa estava não apenas vazia, mas varrida. Não havia mais farinha. Não havia mais querosene para a lamparina. E Maria havia tido uma noite terrível, queimando em febre. Jonas fez o que todo homem desesperado da vila fazia. Ele foi até a venda do seu Agripino. Seu Agripino era o dono de Ponta de Areia. Um homem gordo, de camisa de linho aberta, que pesava os peixes, vendia cachaça e era dono do único caminhão de gelo da região. Ele era a lei, e ele era o banco. O caderno de Agripino era a Bíblia da miséria local. Bom dia, seu Agripino, Jonas disse, o chapéu de palha na mão. Só se for para ti, Jonas, Agripino disse, sem tirar os olhos de sua balança. O que me traz? Espero que seja peixe. Ainda não, senhor. O mar não tá para peixe. Eu vim ver se o senhor podia me fiar mais 1 quilo de farinha. E o remédio, a Maria. Agripino parou. Ele limpou as mãos sujas de sangue de peixe em um pano e pegou o caderno grosso, de capa preta. Ele folheou, lentamente. Jonas, tua conta tá feia, meu amigo. Tua conta já dá 2 voltas no caderno. Você me deve o querosene de abril, o açúcar de maio, a cachaça do funeral do seu sogro. Eu sei, seu Agripino, mas a mulher tá doente. Agripino fechou o caderno com um baque. Eu não sou casa de caridade, Jonas. Eu não posso encher barriga de mulher doente com promessa. A regra é clara. Sem peixe na minha balança, sem fiado no meu caderno. Vá pescar. Traga o que me deve. Aí, a gente conversa sobre o remédio. A humilhação foi pública. Os outros pescadores, na porta da venda, desviaram o olhar. Jonas saiu. O mundo parecia cinza. Ele andou até a praia. O vento sudoeste começava a soprar, forte. Os cabelos de anjo, as nuvens brancas e finas, corriam rápido no céu. Sinal de tempestade. Os outros pescadores, os que tinham barcos bons, estavam trazendo suas jangadas para a areia. Nem pense nisso, Jonas, gritou Efigênio, o pescador mais velho da vila, um homem negro de cabelo branco e rosto como um mapa. O mar vai virar bicho hoje. É dia de ficar em terra, de remendar rede. Mas Jonas olhava para o horizonte. Onde Efigênio via perigo, Jonas via sua única chance. Em terra, a fome e a vergonha eram certas. No mar, a morte era apenas uma possibilidade. Ele foi para seu barraco. Maria dormia, um sono febril. Berto estava no canto, tentando consertar um dos buracos da rede com uma linha de pipa. Jonas foi até seu altar. Um nicho na parede de taipa, com uma pequena imagem de gesso de Iemanjá, ao lado de um crucifixo de madeira. A fé do pescador nordestino, misturando o sagrado e o mar. Ele não tinha velas para acender. Ele se ajoelhou no chão de terra batida. Ele não pediu riqueza. Ele não pediu um barco novo. Ele fez a oração mais simples e mais desesperada de sua vida. Minha mãe, minha rainha do mar, meu pai, meu Deus, ele sussurrou, a voz embargada. Eu não te peço por mim. Eu te peço por ela. Ela está se apagando. Eu te peço pelo menino. Ele tem fome. Eu não te peço milagre grande. Eu te peço pão. Eu te peço um peixe. Só o de hoje. Não me deixe voltar de mãos vazias. Não hoje. Ele se levantou. Pegou um pedaço de pão seco, sua única provisão. Beijou a testa de Berto. Cuide de sua mãe. Pai, o mar tá bravo. O mar tá na mão de Deus, meu filho. E hoje eu vou ter com ele. Jonas empurrou a maré-sol para dentro da água. Os outros pescadores na praia balançaram a cabeça. É um homem morto, disse um. Não, disse seu Efigênio, observando a jangada sumir nas ondas. É um homem de fé, ou um louco. Às vezes é a mesma coisa. O mar era um inferno. A jangada subia em ondas que pareciam montanhas de água cinza e despencava em vales que pareciam o fim do mundo.
A chuva e o vento salgado cegavam Jonas. O barco rangia, protestando, e a água entrava pelo casco podre. Jonas passava mais tempo tirando água com uma cuia do que pescando. Ele jogou sua rede principal. O mar a agarrou com fúria. A maré-sol foi puxada com violência. A rede se prendeu em algo. Um recife, um lixo. Jonas tentou puxar, com toda a força de seus braços cansados. E então, o som que todo pescador teme, o som de algo rasgando. A rede, sua rede principal, sua única ferramenta, se partiu. O mar a engoliu. Era o fim. Jonas caiu sentado na jangada molhada. Ele não tinha mais ferramentas. Ele não tinha mais forças. Ele estava sozinho, na tempestade, e Deus não o havia respondido. Ele havia zombado dele. Por quê? Ele gritou para o vento. Por que o Senhor me trouxe aqui? Para me humilhar? Para me matar? Ele chorou. O choro de um homem quebrado, misturado com a chuva e o sal do mar. Ele ia voltar. Voltar de mãos vazias. Voltar para ver Agripino rir. Voltar para ver Maria. Não. Ele ainda tinha uma coisa. A jereré. A pequena rede de mão que ele usava para pegar isca. Era uma piada. Era como tentar caçar um elefante com um estilingue. Mas era o que ele tinha. Ele pegou a jereré. Ele não tinha esperança. Ele tinha apenas teimosia. Seja o que Deus quiser. Ele jogou a pequena rede uma última vez, na direção que o coração mandou, sem olhar. Ele começou a puxar. E a rede pesou. Pesou de um jeito estranho. Não era o peso morto de um tronco, nem a luta de um peixe comum. Era um peso forte, nobre. Ele puxou com os braços, os dentes, a alma. A jangada quase virou. E ele o viu. Ele o puxou para dentro do barco. Era um único peixe. Mas era o peixe mais extraordinário que Jonas, ou seu pai, ou o pai de seu pai, jamais vira. Era gigantesco, quase do tamanho de um homem. Mas não era um mero, não era um tubarão. Suas escamas eram grandes, perfeitas. E na luz cinzenta da tempestade, com os raios que cortavam o céu, as escamas brilhavam. Elas não eram de ouro, mas refletiam a luz com um tom iridescente, dourado, amarelo vivo, que quase cegava. Jonas caiu de joelhos na jangada. Ele riu. Um riso louco, de puro alívio e alegria. Ele riu e chorou ao mesmo tempo. Obrigado, meu Deus! Ele gritava para o céu. Obrigado, o peixe de ouro. O Senhor me ouviu. Ele não sabia o nome daquele peixe. Ele não sabia se era comestível. Ele só sabia que era um milagre e que era seu. Quando Jonas voltou à ponta de areia, a tempestade havia passado, dando lugar a um sol pálido de fim de tarde. Ele estava exausto, mas seu rosto brilhava. A maré-sol quase afundou no raso, de tão pesada. Os outros pescadores, que haviam ficado na praia, correram para ver. Eles não acreditavam. O que é isso, Jonas? É um monstro. Valha-me Deus, que coisa linda! O peixe dourado estava deitado na areia, um rei capturado. A vila inteira se reuniu. As crianças tocavam nas escamas brilhantes. Eu sabia, gritou Jonas, exultante. Deus me deu. Vamos ter comida. Vamos ter dinheiro. Até seu Agripino saiu da venda, limpando a boca gordurosa. Ele olhou para o peixe e seus olhos pequenos brilharam de cobiça. Ora, Jonas, parece que seu dia de sorte chegou. Um peixe desse tamanho, eu te dou um bom preço por ele. Jonas estava prestes a aceitar, estava prestes a ser o rei da vila, quando seu Efigênio, o velho pescador, abriu caminho na multidão. Ele não parecia feliz. Ele parecia preocupado. Deixe-me ver, menino, Efigênio disse, a voz grave. Ele se agachou, tocou as escamas, abriu a guelra do peixe, cheirou, e então, seu rosto, seu mapa de rugas, se fechou. Jonas, ele disse baixo, vamos, seu Efigênio, diga a eles, é o peixe mais bonito que o senhor já viu, não é? Efigênio se levantou.
Ele olhou para Jonas com uma piedade infinita. É o mais bonito e é o mais inútil. O silêncio caiu na praia. O que o Senhor quer dizer? Gaguejou Jonas. Isso nós chamamos de peixe-batata, disse Efigênio, ou baiacuarara, peixe-diabo, o nome local para um peixe venenoso e belo. Ele se infla de veneno. A carne não presta. A pele não presta. Os cachorros não comem. É bonito por fora, Jonas, mas é morte por dentro. É um peixe-diabo. É uma maldição. A multidão, que segundos antes estava em êxtase, recuou, como se o peixe estivesse amaldiçoado. O riso de seu Agripino ecoou pela praia. Um peixe-diabo. Ha, ha, ha! Jonas, o rei dos peixes-diabo. E você ia me vender isso, seu pilantra? Ia pagar sua dívida com veneno? Jonas ficou paralisado. O mundo girou. O milagre, a resposta de Deus, era uma piada cruel. O ouro era veneno. Não, não pode ser, ele sussurrou. Leve essa carniça daqui, Jonas, gritou Agripino. E nem pense em votar na minha venda. Os pescadores se dispersaram, balançando a cabeça, com pena ou com escárnio. Jonas ficou sozinho na praia, ao lado de seu milagre inútil. Um peixe dourado, que não valia nada. Deus não o havia respondido. Deus o havia humilhado na frente de todos. A fé de Jonas, que sobreviveu à tempestade, morreu ali, na areia. Jonas voltou para casa no escuro. Arrastou-se para dentro do barraco. Maria tossia, delirando de febre. Berto dormia, encolhido. Jonas sentou no chão de terra e ficou olhando para o nada. Ele estava além do desespero. Ele estava vazio. Ele ficou assim por horas. Pela madrugada, ele se levantou. Ele tinha que fazer alguma coisa. A raiva o moveu. Ele não ia dar ao diabo o gosto de apodrecer na praia. Ele ia usar aquela pele dura para remendar seus sapatos. Ele ia usar a carne podre para fazer isca para Siri. Ele foi até a praia com seu facão. O peixe dourado ainda brilhava sob a luz da lua, zombando dele. Maldito, ele rosnou. Ele enfiou o facão na barriga do peixe. A faca bateu em algo duro. Não era espinha. Era algo solto. Jonas franziu o senho. Com raiva, ele rasgou a barriga do peixe de cima a baixo. E o que estava dentro o fez recuar. Não era ouro. Não era uma caixa. Era uma pedra. Uma pedra grande, do tamanho de um melão pequeno. Era cinza, disforme, cerosa, como um pedaço de sabão sujo. E tinha um cheiro estranho. Não era cheiro de peixe, nem de podre. Era um cheiro adocicado, de terra, de mar, de incenso. Jonas, um homem prático, achou que era lixo. Um pedaço de sebo de navio, que o peixe-diabo engoliu. Ele cutucou com o pé, com nojo. Ele estava prestes a enterrar aquilo com o resto da carniça, quando ouviu passos na areia. Era seu Efigênio. O velho pescador não conseguirá dormir, pensando na humilhação de Jonas. Ele vinha trazer um pouco de sua própria pesca, escondido, antes que o sol nascesse. Jonas, o que faz aqui, filho? Deixe essa desgraça para lá. Efigênio parou. Ele cheirou o ar. Que cheiro é esse, Jonas? Você está queimando alguma coisa. É só essa pedra nojenta que estava dentro do bicho, Jonas disse, chutando o objeto. Efigênio congelou. Ele se aproximou. Ele se agachou. Ele não tocou. Ele cheirou profundamente. Seus olhos, velhos e cansados, de repente se arregalaram, com uma luz que Jonas nunca tinha visto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Efigênio sussurrava. Que foi, seu Efigênio? É lixo, não é? O velho pescador se levantou, as mãos tremendo. Jonas, quando eu era moço, antes de você nascer, eu trabalhei num navio baleeiro. Eu fui até a África, até Madagascar. Eu sei, seu Efigênio, o senhor já contou. Cala a boca, menino, e escuta. Efigênio agarrou os ombros de Jonas.
Eu vi isso uma vez. Uma única vez. O capitão francês do navio quase matou um homem por um pedaço menor que esse. Eles chamavam de ambergris. Âmbar, que nem de colar. Não, filho. Ambergris, o ouro flutuante. Dizem que é vômito de baleia, da baleia cachalote. Jonas recuou. Vômito. Vale mais que vômito. Jonas, os olhos de Efigênio brilhavam com lágrimas. Os franceses, os parfumeiros de Paris, eles usam isso para fazer os perfumes mais caros do mundo. Eles pagam o peso disso em ouro. Jonas olhou para a pedra cinza e feia na areia. Isso, Efigênio confirmou, a voz embargada. Jonas, você não orou por um peixe dourado. Você orou por um milagre. E Deus te deu o peixe-diabo. Ele engoliu o tesouro. Ele não era maldição, Jonas. Ele era o barco que Deus usou para te entregar isso. O tesouro, o vômito da baleia, o ambergris, era real. Seu Efigênio, que conhecia o mundo, sabia o que fazer. Ele não deixou Jonas ir até Agripino, que o roubaria. Efigênio tinha contatos. Ele pegou uma parte da pedra e foi até a fortaleza. Ele foi a um comerciante de exportação, um libanês que ele conhecera nos seus tempos de mar. Quando o homem viu e cheirou a pedra, ele se benzeu. A negociação foi rápida. O dinheiro que Jonas recebeu era algo que ele não conseguia nem contar. Naquele mesmo dia, Jonas pegou um ônibus para Itapipoca. Ele entrou na farmácia e comprou não uma caixa, mas o estoque inteiro do antibiótico. Comprou vitaminas. Comprou leite em pó. Quando voltou, a vila estava em alvoroço. A notícia havia se espalhado. A primeira coisa que Jonas fez foi se ajoelhar aos pés da esteira de Maria e lhe dar o remédio. A segunda foi pagar-se ao Agripino. Ele entrou na venda. Agripino olhou com escárnio. Jonas jogou um maço de dinheiro no balcão, que fez o caderno preto pular. Tá pago. E me vê 1 quilo de café do bom. E bota na conta de Deus. A vida em Ponta de Areia mudou. Maria foi curada. Berto foi para a escola na cidade. E Jonas não foi embora. Ele não construiu um palácio. Ele comprou um barco novo. Um barco de motor, forte, que ele pintou de providência divina. E ele comprou redes novas. Não só para ele. Ele comprou redes para todos os pescadores de Ponta de Areia. Ele criou uma pequena cooperativa. E ele nomeou seu Efigênio como o chefe. Jonas continuou a ser um pescador. Mas ele nunca mais voltou de mãos vazias. A história do peixe dourado tornou-se a lenda de Ponta de Areia. Um lembrete de que Deus age de formas misteriosas. Jonas orou por um peixe para comer. E Deus lhe deu o vômito de uma baleia, que valia uma fortuna. Ele não recebeu o que pediu. Ele recebeu o que precisava. O peixe-diabo, bonito e venenoso, não foi um erro. Foi a embarcação do milagre, o único peixe forte o suficiente para engolir o tesouro e trazê-lo, na tempestade, direto para a rede de mão do homem que teve fé o suficiente para ir buscá-lo. Você acredita que, às vezes, as coisas mais estranhas e feias da vida podem carregar os tesouros mais bonitos? Você já orou por uma coisa e Deus te respondeu com algo completamente diferente e muito maior? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se essa história de fé, mistério e providência tocou seu coração, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar essa mensagem. Lembre aquela pessoa que está na sua tempestade. Às vezes, o milagre não é o peixe que você vê, mas o que ele carrega dentro.